Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje é dia 11 de setembro e é um dia que no século XXI ficou marcado por atentados terroristas em Nova York, as chamadas duas torres gêmeas, né, World Trade Center, realizados, ou pelo menos com autoria assumida por, um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, liderado lá então por Osama Bin Laden, hoje em dia talvez morto. Acreditamos que sim, pelo menos, embora ninguém tenha visto o corpo. Este evento é o nosso cartão de visitas para o século XXI. Pelo menos simbolicamente, claro que o século XXI começa ligeiramente antes. Mas são esses grandes eventos históricos que marcam as eras, marcam as gerações, né? E esse caso foi muito emblemático porque foi um caso de atentado terrorista que ocorreu quase que em tempo real, né? Como foram duas torres que foram derrubadas, no intervalo entre uma ser derrubada e a segunda, toda a imprensa chegou e começou a cobrir o acontecimento e ao vivo ali você teve o complemento do atentado. Então é um atentado terrorista que a gente viu ao vivo, o que não é muito comum de acontecer, né? Geralmente a gente vê o resultado do atentado, a gente não vê o atentado em si, e nesse caso a gente viu as duas coisas. Muita besteira se fala a respeito disso. Existem muitas teorias aí conspiratórias, tanto de um lado quanto de outro, a respeito desse atentado, dizendo que ele foi orquestrado pelos próprios Estados Unidos, pelo próprio George Bush, para garantir a sua reeleição. Tem uma série de teorias assim, né? E estas, por sua vez, fundamentadas em alguns fatos aqui, alguns fatos ali, mas existem teorias contrárias também, enfim, não estou aqui nem dizendo nem uma coisa nem outra, porque esse não é o tema do vídeo exatamente. Mas vamos a algumas coisas curiosas, né? Apesar de não ter sido orquestrado, talvez, pelos Estados Unidos, será que os Estados Unidos têm influência na ocorrência desse próprio atentado? E talvez nós descobramos que sim, acaba tendo. Mas antes, vamos a algumas curiosidades desse caso aí. Primeiro que eu me lembro, como vocês sabem, eu já era vivo nessa época, né? Já tinha uma certa idade, acompanhava as coisas. Eu me lembro que eu estava no colégio ainda nessa época e uma professora minha, nesse dia, eu nem sabia o que estava acontecendo, na verdade. Uma professora minha foi dar bronca numa menina na minha sala de aula que estava fazendo muita bagunça e ela disse para a menina: olha, você é tão atentada que acho que foi você que pôs fogo lá nos prédios nos Estados Unidos. Aí eu voltei para casa esse dia da escola pensando, poxa, alguns prédios nos Estados Unidos devem ter pegado fogo, né? Que coisa acontece. Quando eu cheguei eu descobri que onde é que pegou fogo, é que jogaram dois aviões nos prédios. E embora tenha pegado fogo então, mas é ligeiramente diferente uma coisa da outra. E aí aquela coisa, né? A televisão transmitindo o dia inteiro, repassando aquela imagem dos aviões vindo e batendo e tal, eu via isso 6.468 vezes, aquelas matérias, todos os jornais falando da mesma coisa, etc e tal, porque foi realmente um evento que chamou a atenção do mundo, né? Todos os voos nos Estados Unidos foram cancelados, os aviões tiveram que pousar imediatamente, aqueles que ficassem no ar iam ser abatidos pelas Forças Armadas Americanas e tal, enfim, um caso que não acontece todo dia, podemos dizer assim. E hoje em dia, passado um tempo, a gente vê que a história é recontada da maneira que se bem entende, né? Por exemplo, existem livros do MEC, Ministério da Educação e Cultura, que colocam aí, eu vou colocar na tela para vocês aí, ó, chega a ser engraçado, dá vontade de dar risada, ou de chorar ao mesmo tempo, não sei exatamente, depende do seu humor no dia, né? Você pode chorar pela tragédia ou rir da tragédia também, que é uma maneira de levar a vida leve. Então eles dizem aqui, ó, que foi um atentado típico da extrema-direita conservadora, e usando esse linguajar, num livro didático para jovens ou crianças, não sei que idade que é esse livro, no contexto ocidental, colocar essas palavras, claro que dá a entender coisas erradas e provavelmente de propósito. Quem fez isso tinha isso em mente, não fez isso por acaso, assim, não foi um ledo engano. Primeiro porque esse pessoal chama de extrema-direita absolutamente qualquer coisa, né? Eu sou de extrema-direita, você que está assistindo esse vídeo é de extrema-direita, Donald Trump é de extrema-direita, o chefe de bateria da Mangueira, o cardeal da Catedral de Roma, qualquer pessoa que tenha pais que não são divorciados, enfim, qualquer coisa é extrema-direita eles chamam, né? E dá a entender que essas coisas são uma coisa muito homogênea. Inclusive eu quero fazer exatamente o próximo vídeo da série O que as palavras escondem, que eu faço aqui nesse canal, né? Eu quero falar exatamente sobre isso, esse negócio de direita e esquerda. Será que até que ponto é eficiente tentar descrever as coisas com essas terminologias e o que a gente tem que ter em mente quando a gente usa essas palavras, né? E portanto, como diz o nome da série, o que essas palavras escondem? O que a gente tem que abstrair de um lado e de outro para que essas coisas não se percam e não gerem só confusão. Mas deixa esse vídeo mais para frente, por enquanto vamos falar do atentado de 11 de setembro. E dentro dessa confusão se gera uma ideia de que, espera, esse pessoal que chamou esse grupo Al-Qaeda aí de extrema-direita, Osama Bin Laden de extrema-direita, é o mesmo que chama os próprios Estados Unidos de extrema-direita, né? A extrema-direita neoliberal, burguesa, imperialista, yankee, sionista, taxista, transformista, eletromagneticista e radialista. E aí a pessoa, principalmente um jovem que tem acesso a esse livro, pode pensar assim, bom, mas espera, então quer dizer que esse atentado terrorista foi da extrema-direita conservadora contra a extrema-direita conservadora americana? Por que está acontecendo essa confusão toda e tal?
Então vamos um pouco à história da coisa. Resumidamente, o que aconteceu é o seguinte: os Estados Unidos, no fim das contas, ele tem culpa sim. Até certo ponto, claro, ele não cometeu o ato final. Mas quando nós falamos os Estados Unidos, primeiro tomem cuidado. Nós não estamos falando da população norte-americana, não estamos falando dos rednecks do Texas, que tem as suas espingardas e as suas plantações. Não é nada disso. A população americana, em seu grande geral, como qualquer população do mundo, não tem pretensões megalômanas, não são globalistas, como nós dissemos aqui em outro vídeo. Porém, existem as forças globalistas que se representam nos Estados Unidos de uma forma mais forte, porque os Estados Unidos ainda é, até esse momento, o grande polo do mundo, né? Os Estados Unidos tem o maior poder econômico, tem as maiores corporações, tem o maior governo do mundo, por parível que cresça. É um país outrora com passado liberal. Dentro desse contexto todo dos metacapitalistas, grandes corporações, existe um movimento globalista chamado ocidental. Até o professor Olavo de Carvalho o entende como uma das 3 grandes forças globalistas do mundo, que intervém bastante aí mundo afora. Um dos lugares que mais fez isso foi no Oriente Médio, em diversas circunstâncias. Uma delas aconteceu o seguinte: desde o final da Primeira Guerra até a Segunda Guerra e tal, desde essa época, o Ocidente tem grande interesse no petróleo ali do Oriente Médio, que por sua vez fez acordos com o Ocidente para a exploração desse petróleo, para que ambos se beneficiassem mutuamente. Mas ambos, assim, não entendo as populações desses países, entendo as elites desses países, tá? E aqui eu não estou falando elite no sentido demagogo que esse pessoal de esquerda fala, né? As elites, elite é qualquer pessoa que esteja empregada na cabeça dessas pessoas. Não, estou falando das elites mesmo, né? As grandes e poucas cabeças globalistas. O pessoal do Oriente Médio enriqueceu largamente, o pessoal aqui do Ocidente também tirou muito benefício disso, e em dado momento as coisas começaram a sair um pouco de controle, porque uma outra força começou a ganhar um pouco mais de impulso na região do Oriente Médio, sobretudo ali na região do Irã, onde ocorreu ainda nos anos 70 a tal da Revolução Iraniana, que você já deve ter ouvido falar. Essa revolução não era do interesse de certos grupos, não era do interesse dos Estados Unidos, das elites estadunidenses, não era do interesse da União Soviética, que era subproduto de um outro movimento globalista, do movimento revolucionário, e não fazia parte do interesse sequer de alguns grupos islâmicos. De modo que União Soviética e Estados Unidos, até num caso curioso, vamos dar uma salva de palmas para Saddam Hussein, que conseguiu esse milagre de, nesse momento, em plena Guerra Fria, unir a União Soviética e Estados Unidos, que financiaram esse Saddam Hussein, que era um militar do Iraque, que é vizinho do Irã, a combater essa revolução iraniana. Então aí teve uma guerra entre o Irã e o Iraque. O Iraque financiado pelos Estados Unidos e o Irã financiado por outros grupos islâmicos locais, certo? Então o que acontece durante esse processo é que o Iraque ficou fortemente armado, graças à própria União Soviética e aos Estados Unidos, que não queriam pôr a mão na massa, né? Eles não podiam ir lá diretamente intervir, porque a coisa ia ficar feia. Então, ao invés da gente ir lá e fazer o serviço, a gente paga para alguém fazer o serviço. Fortaleceram essa criatura chamada Saddam Hussein, que vocês também sabem o destino que teve. Saddam Hussein, durante muito tempo, foi lá um ditador no Iraque, como a gente sabe, e em determinado período, agora já nos anos 80, após esse acontecimento da Revolução Iraniana, que tornou-se então uma teocracia, passou a ter um regimento interno, portanto, mais religioso. E aí, nos anos seguintes, ainda armado, Saddam Hussein resolve entrar em outro conflito bélico contra o Kuwait, que era uma região que historicamente tinha raízes comuns com outras partes do Iraque. Então, o Saddam Hussein reivindicava que o Kuwait, de fato, seria parte, na verdade, do próprio Iraque, que ele apenas estaria resgatando o que é dele. E havia uma questão também de um imbróglio acerca da exploração do petróleo na região e tal. Bom, resultado que, novamente, essas forças globalistas resolveram intervir na região e resolveram agora combater o Saddam Hussein. Esse mesmo Saddam Hussein que eles ajudaram há tempos atrás, agora eles querem combater. Mas, de novo, eles não vão combater diretamente. Eles vão pagar alguém para fazer isso. Quem é que eles contrataram para fazer o serviço? O pessoal da Arábia Saudita, que é um lugar extremamente religioso e é um lugar que tirava muito proveito, tinha muitos acordos comerciais, sobretudo com os Estados Unidos, com essa questão da exploração do petróleo. Então, os Estados Unidos novamente financiou, patrocinou, armou um grupo da Arábia Saudita que tinha como integrante e força lá dentro exatamente quem? Osama Bin Laden, que nós conhecemos também. Este Osama Bin Laden, então, foi utilizado para combater, por sua vez, o Saddam Hussein, que outra hora foi instrumentalizado para combater a Revolução Iraniana. E, desde então, esse Osama Bin Laden também é um agente, uma das cabeças responsáveis por esse grupo terrorista que a gente conheceu como Al-Qaeda, que se rebelou também, novamente, contra os próprios Estados Unidos. Então, você vê que a história acabou se repetindo ao longo da história de você alimentar uma criatura, um monstro, que depois se voltou contra você mesmo, né? E o pessoal ganha dinheiro na época da guerra, enquanto o resto do país todo se prejudica, tá? Não se engane, guerra não enriquece
enfraquece ninguém. E isso não é um discurso paz e amor, não. Isso é, na verdade, uma derivação praxeológica. A guerra realmente faz mal para a economia. Só pode fazer bem para alguns grupos específicos, mas em determinadas circunstâncias, mas enfim. Então esse pessoal todo viciado em guerra tem motivos para gerar esse problema, como é a Hillary Clinton, por exemplo. A Hillary Clinton é outra pessoa absolutamente viciada em guerra. É uma pessoa que, se nós dependêssemos dela, nós teríamos a Terceira Guerra Mundial, não tenha dúvidas. O mundo suspirou, assim, teve um grande alívio ao saber que o Donald Trump foi eleito. Por incrível que pareça, sim, esse mesmo Donald Trump, que as pessoas falam que é um louco e tal, esse cara é absolutamente mais ponderado do que a Hillary Clinton e é menos intervencionista do que a Hillary Clinton. Não tenha dúvidas que ele ia arrumar sérios problemas com o Vladimir Putin, que por sua vez não gosta também de levar desaforo para casa. A situação ia se complicar muito mais. Bom, mas voltando ao fio da meada principal aqui. Então os Estados Unidos acabou por patrocinar ao longo da história esses grupos que mais tarde se desdobraram nesses grupos terroristas. Também tem uma certa influência aí revolucionária durante esse processo que a região do Oriente Médio, o islamismo acabou sofrendo, sobretudo aí no século XX. Mas isso é mais complexo e não vai caber aqui no momento, porque senão a coisa fica muito mais extensa do que já está. Então o próprio Estados Unidos criou essas criaturas que mais tarde se voltaram contra eles e acabaram por cometer o próprio atentado. E atualmente a gente vê a história ainda se repetindo, né? Até certo ponto, sobretudo o Obama, esse tão querido presidente eleito, né, norte-americano, que o Jornal Nacional chupava o saco dele todos os dias, absolutamente. Ah, meu Deus, temos um Deus na Terra encarnado. Esse Deus é Barack Obama. Esse é outro desgraçado que também ajudou a financiar muito dos grupos terroristas atuais aí que nós conhecemos hoje. Ele fortaleceu forças revolucionárias ali nas regiões da Líbia, da Síria, etc. Porque exatamente esses movimentos globalistas acabam tirando proveito desse caos mundial, né? Mas isso é uma coisa realmente muito complexa e com muitas nuances, porque são muitas forças em jogo. Você tem essa força principal, mas dentro dessa força principal você tem outras forças menores com interesses próprios também, interagindo e gerando atrito uma com a outra. Enfim, é uma coisa realmente muito complexa. Entender essas questões de política internacional realmente não é uma tarefa nem um pouco fácil, né? Então esse vídeo é mais uma curiosidade, né? Mais um balanço para vocês do dia 11 de setembro, aproveitando a data, com um pouco de informação também. Para você então que quer acompanhar mais vídeos desse canal, inscreva-se aqui embaixo, né? Você tem também a minha página no Facebook, cujo link está na descrição e onde eu também divulgo esses vídeos. Por enquanto é isso, um beijo no nome de todos vocês e até a próxima.